Nível 1. Quebra das mãos e isolamento. Eu sabia que ia morrer quando o carro parou no meio do nada e ninguém disse uma palavra. O silêncio dentro daquele veículo era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha sentido. Era a presença de algo. Algo pesado, quente, que enchia os pulmões e não deixava respirar direito. Eram 3 homens na frente. Nenhum olhou para mim. E foi exatamente isso que me fez entender que a situação era grave de verdade. Você nunca percebe o perigo quando ele grita. Percebe quando ele cala. Eu tinha visto aquilo antes. Não comigo. Com outro, um homem que tinha falado demais na hora errada. Tinham chamado ele para uma conversa, disseram que era simples, que era só para alinhar. 3 dias depois, ele apareceu numa esquina, a 40 quilômetros dali, com as 2 mãos quebradas, cada dedo, um por um. Não tinham batido com força bruta, tinham feito devagar, e isso era o pior, me explicaram depois. A calma. Porque quando fazem com calma, estão mandando uma mensagem, não só para você, mas para todo mundo que vai te ver mancando pelo resto da vida. A porta abriu. O ar da noite bateu no rosto e percebi que estava suando frio, o tipo de suor que não vem do calor, vem do medo que o corpo ainda não processou. Tinha um homem encostado numa cerca de madeira, braços cruzados, chapéu de aba. Você sabe por que está aqui? Eu sabia. Tinha atrasado um pagamento. Não tinha sumido, não tinha traído ninguém, só tinha atrasado. Mas dentro daquela estrutura, atraso era sinal, e sinais precisavam de resposta. A resposta foi simples naquela noite. Me colocaram num cômodo fechado por 48 horas. Sem comida, sem janela, sem contato. Isolamento total. E antes que você pense que isso é pouca coisa, precisa entender o que 48 horas dentro de um quarto escuro fazem com a mente de um homem. Você começa a ouvir o próprio pensamento de um jeito que nunca ouviu antes. E os pensamentos, naquele escuro, não são gentis. Quando a porta abriu, eu era diferente. Não fisicamente, mas em algum lugar dentro, algo tinha quebrado quieto. Fui embora sabendo que tinha sido o primeiro nível, que existiam outros. Nível 2. Destruição de patrimônio. Vi o segundo nível acontecer com um homem que o conhecia pelo apelido. Ele tinha desviado uma quantia pequena, não enorme, pequena. Mas o tamanho do desvio nunca importou tanto quanto o ato em si. Desviar era declarar que você achava que era mais esperto do que a organização. O que fizeram com ele não deixou marca visível. Destruíram tudo ao redor. O carro, a casa, o negócio que ele tinha na superfície. Do dia para a noite ele virou nada. Não porque tivessem tomado com violência, mas porque tinham ligado para as pessoas certas, dito palavras certas, e o mundo dele tinha desmoronado por conta própria. Ele continuou existindo, só não tinha mais nada, e me disseram que esse era o objetivo, deixar a pessoa de pé para ela sentir o peso do vazio. Nível 3. Queimação de marca. Alguns meses depois, eu estava presente quando encontraram um homem que tinha tentado negociar com o lado errado. Tinha tentado vender informação. Não conseguiu, mas a tentativa tinha chegado aos ouvidos de quem não devia. Quando o trouxeram, ele ainda tentava explicar, ainda acreditava que palavras iam resolver, e foi aí que eu entendi que as palavras tinham acabado muito antes dele chegar naquele galpão. O que aconteceu com ele foi chamado de queimação de marca. Não vou detalhar porque algumas coisas não precisam de detalhe para serem compreendidas. O que importa é que ele saiu de lá com uma cicatriz no antebraço que nunca ia desaparecer. Não era a estética, era a assinatura. Onde ele fosse, aquela marca ia antes dele. Todo mundo ia saber, todo mundo ia entender o que significava. Ele nunca mais trabalhou em lugar nenhum que importasse. Nível 4. Terror psicológico. O quarto nível eu ouvi, não vi. E às vezes o que você só ouve é pior do que o que você vê, porque sua mente preenche os espaços em branco com os piores detalhes possíveis. Era um homem que tinha dado nome. Tinha entregado alguém para a autoridade externa. Dentro da organização, isso tinha um nome antigo, uma palavra italiana que todo mundo conhecia, e ninguém queria ouvir associada ao próprio nome. O que fizeram com ele envolveu a família. Não com violência direta, mas com presença constante. Carros parados na frente da casa, olhares prolongados, recados que nunca eram ameaça explícita, mas que deixavam claro que o alcance era total, que não existia lugar seguro, que a proteção que ele achava que tinha era uma ilusão que eles tinham gentilmente permitido até aquele momento. Ele pediu para sair,
Disseram que não havia saída. Só havia escolhas dentro do labirinto. Nível 5. O quinto nível eu não preciso explicar, porque você provavelmente já imaginou. É o nível que não tem depois. É o nível que vira história contada em voz baixa, em lugares fechados por pessoas que sobreviveram o suficiente para contar. O que ninguém te fala é o seguinte: a punição mais pesada da máfia não é nenhuma dessas 5. É o fato de que, depois de tudo que você viu, você continua. Continua acordando, continua sabendo e carrega aquilo junto com você todos os dias, sem poder contar para ninguém, sem poder esquecer, sem poder sair. Essa é a punição que não aparece em nenhum livro. Essa é a que fica.